Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia, boa tarde ou boa noite, glórias a Deus, aleluias. Hoje, dia 14, 14 do 11, de 2023, hoje terça-feira, glórias a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade, Irmãos, existem situações que Deus, de alguma forma, Ele vai te mostrar para que você seja diferente, para que você não seja igual aquele homem ou igual aquela mulher. Vai ter situações na tua vida que você vai passar, somente você vai passar, só você e Deus. E que você, a partir do momento que você está passando essa situação, você está passando por essa luta, o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele vai te mostrar que não é para você fazer daquela forma. Não é para você endurecer o teu coração. É para você confessar diante de tudo, diante dos homens, diante de tudo, que existe um Deus. Que por mais que você passe por luta, esse Deus está ali com você. Ele está passando com você. Amém? Quando olhamos em Mateus, capítulo 10, versículo ali 32, lá ele nos mostra que aquele, ele fala também que qualquer que me confessar, está lá em Mateus capítulo 10, versículo 32. Ele vai dizer que qualquer que me confessar diante dos homens, ele vai falar para o Pai dele também. Ou seja, Deus está falando que qualquer que confessar, Deus está falando, não é o homem, mas Deus está dizendo, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Quando olhamos no versículo 33 de Mateus capítulo 10, ele vai dizer, mas, qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Ou seja, a gente consegue ver que existe duas partes. É um livre arbítrio, Uma é se eu confessar diante dos homens que Deus existe e Deus está conosco. A outra é eu me negar. Então, existe consequências que nos leva ao acerto. Amém? Você pode ter errado ontem, mas procure acertar hoje. Amém? Procure acertar hoje. Não jogue a culpa na tua esposa, no teu esposo, na tua filha, no teu filho, no teu vizinho, na tua vizinha. Não jogue a culpa neles. Seja homem ou seja mulher. Tenha caráter de falar, eu errei, mas eu quero acertar. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19, ele vai dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E muitas das vezes nós queremos acertar, mas muitas das vezes procuramos permanecer no erro. E o erro só vai nos levar a erro. O erro só vai nos levar a ficar longe de Deus. Mas o acerto vai nos levar a ficar íntimo de Deus, a ficar próximo de Deus. Deus, irmãos, ele não é ruim, ele é justo. Amém? Deus, ele não é ruim, ele é justo. Amém? Deus é maravilhoso. Você não sabe o quanto Deus tem te livrado de um derrame, de um infarto, de um assalto. Você não sabe o quanto Deus tem livrado você da morte. E muitas das vezes você está priorizando o que os outros estão falando de você.
Muitas das vezes você está priorizando o que os outros vão pensar de você. E você está despriorizando o que Deus está vendo de você. Pense em Deus. Ore para as pessoas. Essa é a sua obrigação e a minha obrigação, e fazer isso de graça. Quando olhamos em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 em diante, 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 em diante, Deus nos mostra que devemos orar por todos na face da terra. Quando olhamos em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, o Senhor vai nos dizer e vai inspirar Paulo a nos falar que ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Está lá em 1 Coríntios 9,16. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Em outra partida, quando olhamos, aleluia, quando olhamos em Marcos, capítulo 16, versículo 15, o Senhor nos mostra o dever de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ou seja, não tem para onde você correr, não tem para onde eu correr. Aleluia. Deus é um só, o caminho é um só. É você que está mudando o teu caminho. É você que está mudando a proximidade que Deus está com você. É você que está trilhando um outro caminho e está colocando você mesmo longe de Deus. Porque Deus está aí com você e está aqui comigo. Amém? Deus é maravilhoso. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quem muda é você, quem muda sou eu. Nós que mudamos, Deus continua o mesmo. Amém? Deus é maravilhoso. Nunca se esqueça disso. Não troque aquilo que Deus tem de bom para você por aquilo que o ser humano tem de duvidoso para você. Deus é maravilhoso. Você não sabe o quanto Deus ama você, Deus ama a tua família, Deus ama teus filhos. Às vezes você está trilhando por um caminho e esse caminho é caminho de morte. Está lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos para o homem que parece perfeito aos olhos dele, mas é caminho de morte. E saiba você, sabe por que Deus está falando com você nesse momento agora? Sabe por que você está aí chorando? Sabe por que você está sentindo tão mal e a palavra está falando com você? Sabe por quê? Porque Deus te escolheu. Está lá em João capítulo 16, versículo 15. João capítulo 15, versículo 16. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, para que ides e permanecei firmes. Para que ides e permanecei dando frutos. Amém? Glórias a Deus. Você recebe essa palavra? Se você recebe, se você puder, diga amém. Diga amém, eu recebo essa palavra, Senhor. E se você puder, compartilhe. Mande para o teu vizinho, mande para o teu irmão, mande para a tua irmã, mande para as pessoas. Existem pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra de Deus. Não é funk, não. Ouça o que acrescenta algo na tua vida. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Que toda enfermidade, todo mal venha cair por terra no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.